Aleluia. Amém. Bom dia aos que estão chegando. Alguns irmãos já estão aí se somando a nós. Chegamos aqui às 10 no nosso horário de sempre, todo domingo. Que bom. Vamos orar por esse tempo hoje. Bom dia aos que estão chegando. Claudinha, família dela de Águas Lindas, Fátima aqui da Ceilândia. Os irmãos já estão se aproximando. Felipe Araújo, bom dia, amado. Águas Cristalina. Minha esposa Laudirene. Os amados estão se aproximando. Amém. Senhor, nós te pedimos por esse tempo, nessa manhã. Nós te pedimos que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te clamo, Pai, que tua palavra, Senhor, venha a ser pregada hoje. Que tudo que nós venhamos compartilhar aqui hoje, Senhor, venha fluir, Senhor, do teu trono. Nada humano, Senhor, mas que seja aquilo que o Senhor separou para nós, preparou para nós nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, toma um lugar que é teu por direito, um lugar de glória, de honra, de majestade. Sinta-se à vontade, Senhor, entre nós, para se manifestar do teu Espírito Santo, da tua graça, da tua unção, do teu poder, da tua revelação, do teu entendimento, em nome de Jesus Cristo. Me torne, Senhor, nesta manhã a tua boca, que tudo aquilo que eu venha compartilhar com os irmãos, Senhor, seja a tua vontade, o teu querer para nós nesta manhã. Nos dê espírito, Senhor, de revelação, espírito de entendimento, para que nós possamos compreender a tua vontade, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Jorge Cardoso, meu irmão de Salvador, que bom te receber aqui, graças a Deus, que bom. Amém, amados. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as bases do casamento. Terça-feira dessa semana, eu e Lau, nós estaremos completando 25 anos de casados. Nós casamos em 1º de setembro de 1995. Já temos uma caminhadinha aí nessa comunhão, nessa aproximação, nesse laço, né? nesse acordo mútuo. E as pessoas dizem que quem faz 25 anos de casado completa bodas de prata. Só para a gente entender, o termo bodas, ele vem do latim vota, que significava votos ou promessa. Então, as bodas são votos matrimoniais. Quando você faz bodas de 10 anos, significa que você está num relacionamento, num casamento, em que você está há 10 anos cumprindo o que você prometeu, entende? Então, se boda é vota, ou seja, é voto, então quando você faz uma boda de prata, que são 25 anos, significa que você está há 25 anos cumprindo os votos que você fez. Tem uma história por trás dessa questão das bodas, né?
Acredita-se que a tradição de comemorar bodas, ela teve origem na Idade Média. E naquela época se comemoravam apenas duas bodas. A boda de prata, de 25 anos, e a boda de ouro, de 50 anos. Então conta-se a história de que, na verdade, quando os casais faziam 25 anos de casado, eles eram coroados com uma coroa de prata. E quando eles completavam 50 anos de casado, eles eram coroados com uma coroa de ouro. Então, porque era um prêmio por eles estarem há tanto tempo cumprindo os votos que eles fizeram. O Jorge está me perguntando aí sobre os 35 anos. Bom, na verdade, com o passar do tempo, várias culturas elas foram adaptando essa tradição da Idade Média e passaram a celebrar os aniversários de casamento ano a ano. Mas naquela época havia somente a coroa de ouro para 50 anos e a coroa de prata para 25 anos. E a partir daí, hoje nós temos bodas de tudo. Que ela começa com bodas de papel de 1 ano e ela vai até bodas de 100 anos. Interessante que a escolha do material da boda, ela não tem nada a ver com a ideia daquela época, né? Que era a ideia de premiar os casais que estavam há tanto tempo juntos, convivendo juntos. Mas só para vocês verem que nós fizemos eu fiz uma pesquisa a respeito das bodas e vou compartilhar aqui com vocês o seguinte. Olha que coisa interessante. O Jorge está me perguntando aí sobre as bodas de 35 anos, né? A bodas de 35 anos é bodas de coral. Mas se você for analisar, não tem muito a ver essa questão das bodas, da forma como ela é comemorada hoje, porque a boda de 1 ano ela é boda de papel. Tudo bem, significa que a pessoa que tem 1 ano, ela não tem ainda uma firmeza de um casamento que possa ser considerado a uma prata ou um ouro. Mas a boda de 2 anos ela é de algodão. Então a gente percebe que por que 1 ano é papel e 2 anos é algodão. Aí quando faz 5 anos é bodas de madeira. Mas quando você faz 6 anos é boda de açúcar. Então por que 6 anos é uma boda de açúcar enquanto que 5 anos é uma boda de madeira? Se você for analisar pela questão da sustentabilidade, da segurança, a boda de madeira ela seria mais importante. 11 anos é boda de aço. 15 anos é boda de cristal. Então, assim, eu pessoalmente acho que o aço ele seria mais forte do que o cristal, mas eu não sei aqui se eles estão se referindo à segurança, da durabilidade, à beleza, não sei. Mas 22 anos é boda de louça, 23 é boda de palha. Poxa, palha aos 23 e madeira aos 5, meio esquisito isso, né? 52 anos é boda de argila. Então você já teve uma boda de ouro aos 50 e você chega numa boda de argila aos 52, é muito confuso. Bom, a questão aqui é que eu penso que de verdade a contagem do tempo do casamento ela não deveria ser algo cronológico, tá? Ela não deveria ser contado por quanto tempo tem que você subiu no altar, mas ela deveria ser contado pelo tanto que você aprendeu a amar e aprendeu a perder. Porque casamento, amados, é perder. E amar é perda. E se você não aprendeu a perder, é porque você não aprendeu a amar. Então eu entendo, pessoalmente, de que os casamentos eles deveriam ser contados pelo tanto que você caminhou, pelo tanto que você cresceu,
cresceu como pessoa, como ser humano, como discípulo de Cristo, e o tanto que você levou a outra pessoa a crescer junto com você, né? Não adianta a gente ter 25 anos, 50 anos de casamento, se em si esse casamento não produziu crescimento na minha vida e crescimento na vida da pessoa que estava comigo. Eu lembro da minha primeira professora, minha professora do meu primário. Eu entrei no primário, no primeiro ano do primário, e eu tive uma professora chamada tia Lisete. E ali ela foi me acompanhando até o meu quarto ano primário. E a tia Lisete foi interessante porque ela me ensinava a contar até 100. E quando a gente chegava no número dos 30, a gente já estava cansado. E ao invés de você dizer assim, 31, 32, 33, aí você diz assim, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. E ela dizia assim para mim, Paulo, não adianta você avançar se você não entender. Não é o tanto que você é rápido, é o tanto que você compreendeu. Então, casamento, ele não está relacionado à rapidez. Ele não está relacionado ao tempo que você passou. Ele está relacionado à compreensão que você tem do seu papel. Do tanto que você está desempenhando o seu papel e do tanto que eu ainda preciso desempenhar. Entende? Primeira pergunta que a gente se faz é: qual foi o propósito de Deus quando Deus criou o casamento? Deus criou o casamento. E qual foi o propósito de Deus? Na verdade, o casamento ele faz parte de um projeto de Deus chamado de família. E todo projeto de Deus ele tem uma base. Ele não é algo solto, ele não é algo inventado pelos homens, ele não é algo arranjado. Os projetos de Deus, ele não nos permite gambiarras. Gambiarras é tudo aquilo que a gente faz mal feito ali, tenta fazer, como a gente costuma dizer no Nordeste, o armengue. E muitos casais hoje estão vivendo fora daquilo que Deus ordenou, exatamente por não conhecer qual é o propósito de Deus para o casamento. E nesta manhã, eu falo não apenas para os que estão casados, mas também para os que estão solteiros e pretendem casar-se. Para os que estão casados, não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 25 anos como eu e Lau, 35 anos como o Jorge e a Lúcia. Não adianta. O que importa é o tanto que esse casamento ele levou você a se tornar uma pessoa melhor e levou a outra pessoa a ser também melhor. O tanto que vocês cresceram, o tanto que vocês caminharam. Se isso não produziu crescimento, não teve valor. Por isso que é importante a gente conhecer as bases do projeto de Deus, porque os projetos de Deus eles não estão fundamentados nos achismos, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha, mas eles estão baseados em princípios, porque Deus é um Deus de princípios. Eu vou contar para vocês nessa manhã a história do meu casamento. Vou contar um pouquinho como é que eu conheci Lau. Na verdade, eu me converti aos meus 15 anos de idade. Eu era um jovem, muito jovem. Então, 15 anos eu conheci o Senhor. E aos meus 17 anos, já tinha 2 anos que eu estava no reino, eu conheci Lau. Lau se converteu. Então, nessa época, eu tinha 17 anos e ela tinha 16. Nós éramos 2 jovenzinhos. Eu tinha 2 anos de convertido. E aquele dia que eu conheci Lau era o dia do batismo dela. E eu lembro daquele dia assim como se fosse hoje, tá? Era um domingo de manhã. Eu estava no encontro na casa de um irmão que era
Hoje ele é o pastor da cidade, mas naquela época ele era líder de um grupo caseiro. Esse encontro acontecia na casa dele. E eu estava lá num domingo de manhã na casa dele. E Lau entrou no meio do encontro. Mano do céu, mano do céu. Eu lembro disso. Ela entrou vestida de uma jardineira. Ela estava com uma jardineirinha, 16 anos de idade. Parecia Dalila. Desculpa. Mas é que assim, se você for ler a história de Dalila e Sansão, lá em Juízes tem uma expressão a respeito de Dalila, que diz que Sansão se encantou por Dalila. A palavra que aparece ali para encantar, eu vou colocar aí para vocês, é uma palavra interessante. Vou colocar aqui para vocês conseguirem entender por que eu fiz isso. Mas a palavra que aparece ali para dizer que Dalila, que Sansão se encantou por Dalila, a palavra que aparece ali é Aheb. Aheb, ele é interessante porque ele expressa um desejo que ele é equivalente a uma necessidade. Ele é equivalente a comer, beber e dormir. E a palavra diz que Sansão se encantou com Dalila, de tal forma que é como se Sansão dissesse assim: eu preciso dessa mulher. Amados, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O pessoal diz que o unicórnio não existe, mas naquele dia eu vi unicórnio, borboletinha, coraçãozinho, eu vi pássaro voando, parecia aqueles filmes da Disney. Naquele dia, Deus falou para mim que Lau seria minha esposa. E sabe o que é mais interessante? Aquele era o dia do batismo dela. Lau ainda estava para ser batizada. E os meus olhos já estavam encantados por ela, exatamente como descrito quando Sansão viu Dalila. É Aheb. Quando nós saímos dali, Lau foi batizada. E eu contei para os outros jovens, eu com 17 anos, e eu contei para os outros jovens que Deus tinha me dito de que ela seria minha esposa. E nenhum deles acreditou em mim, eles riram de mim, eles riram. Mas assim, eu comecei a investir ali em relacionamento e amizade, e como eu sabia que Dalila tinha acabado com a vida de Sansão, eu orava assim, eu dizia: Senhor, pega essa Dalila e transforma ela na minha Rebeca. E assim foi a nossa história. Fomos grandes amigos, investimos em relacionamento, fomos amigos dos meus 17 anos até os meus 22 anos. Quando eu fiz 22 anos, eu pedi a mão dela em casamento. Aos 23 anos, nós casamos. Tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. Tudo. Apesar de todo aquele encanto por Lau, tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8, ele diz exatamente isso. Ele diz que para todas as realizações há um momento certo. Por isso eu quero acalmar os ânimos dos jovens, de dizer para vocês de que não há necessidade de pressa. Apesar de Deus naquele dia ter me dito que Lau seria minha esposa, mas Deus só confirmou isso depois de muitos anos. Deus me deu essa palavra aos 17 e nós casamos aos 23. Então, na verdade, foi todo um tempo
Porque Eclesiastes diz que para todas as realizações há um momento certo. Existe o tempo certo e apropriado para todo propósito debaixo dos céus. Diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de dar e tempo de costurar. Tempo de e tempo de expressar o que sente. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Amados, para todas as realizações há um momento certo. E existe um tempo apropriado para todas as coisas debaixo dos céus, todo propósito. Por isso que o casamento ele tem que ser feito no momento certo, na data certa, no tempo certo. Os corações eles precisam ser aquietados. Provérbios fala sobre isso. Provérbios diz que a esposa ela é uma herança do Senhor. Provérbios 19. Mas em Provérbios diz que a herança tomada antes do tempo, no fim ela não será abençoada. Então, para os solteiros, a minha palavra é que aquietem o coração. Mesmo que vocês vejam borboletinhas, unicórnios e passarinhos voando, mesmo que pareça um filme da Disney. Mas tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. É o tempo de aguardar, tempo de esperar, que o Senhor vai confirmar, que o Senhor vai conduzir todas as coisas. Um outro ponto importante que eu queria mencionar aqui para vocês é que aquilo que eu senti por Lau e que me fez lembrar da jardineirinha que ela estava vestindo, que me fez lembrar do corte de cabelo dela, que me fez lembrar da forma como ela mexia no cabelo. Tudo aquilo, amados, não era amor. Há uma grande diferença entre amor e paixão. Há uma grande diferença. E eu queria que vocês entendessem isso. Há duas palavras na Bíblia que explicam o que é paixão. A palavra paixão, ela aparece duas palavrinhas na Bíblia que elas podem ser traduzidas por paixão. Uma delas é patos e a outra é Yagabá. Interessante que é o seguinte, eu vou colocar aí para vocês, para que vocês consigam me acompanhar. Mas a palavra patos, eu vou colocar ela aqui. Patos. E a próxima palavra é a palavra Yagabá ou Yagaba. Patos, ela significa uma emoção provocada por uma aflição da mente. E isso é traduzido por paixão. Foi exatamente o que eu senti por Lau naquele primeiro dia que eu a vi. Aquilo não era amor. Aquilo era uma paixão. Era uma emoção provocada por uma aflição da mente. Foi o mesmo sentimento que houve no coração de Sansão quando ele viu Dalila. Não era amor, era encantamento. Só que essa palavra patos, ela é usada num sentido positivo.
É um sentimento bom. Só que ele diz que ela é uma emoção provocada por uma aflição da mente. A mente fica aflita. E naquele momento que a mente está aflita, por isso que a gente chega diante da menina, chega diante da irmã, e a gente não sabe o que falar e fala bobagem. E você fica perdido no que você queria falar porque a mente está aflita. E aquela aflição da mente, ela provoca emoções de suadeira, de arrepios, sabe? Só que isso é bom. Paixão também, ela pode... Tem uma outra palavrinha na Bíblia também para paixão, que é Yagabá. Só que Yagabá, ela significa sensualidade. Ela é usada na Bíblia num sentido negativo. E sensualidade, a tradução ali fala de tudo aquilo que eu sinto. O que eu tenho vontade. De você dizer assim, mano do céu, deu um frio na espinha. Deu um arrepio. Deu uma suadeira. Isso é Yagabá, é sensualidade. E o patos é aquela emoção. Só que a paixão é um sentimento fraco. Paixão, por si só, ela não consegue sustentar casamento. Porque paixão é sustentada pelo que ela vê e pelo que ela sente. E os sentimentos, amados, eles são instáveis. E você não pode sustentar anos de um casamento em cima de algo que não tem firmeza. A paixão é temporária. A paixão depende do que ela vê. A paixão depende do que ela sente. E esses sentimentos, eles mudam. Eles podem aumentar e podem diminuir. E nós não podemos sustentar casamento em cima de paixão. Porque é um sentimento fraco. É uma base fraca. Então qual é a base que tem que sustentar o casamento? É o amor. Aquele sentimento que eu senti por Lau naquele dia não era amor. Porque o amor, ele não aparece. O amor, ele é construído, ele é um processo. O amor, ele é produto de uma decisão. O amor, ele não é escravo do sentimento. Ele é sustentado pelo raciocínio, pelo entendimento. Entendimento do que eu sei, do que eu penso, do que eu creio, do que eu espero, do que eu planejo e do que eu estou disposto a fazer. E aí as pessoas podem me perguntar, mas você não começou o seu casamento pela paixão? Sim, o casamento ele pode começar pela paixão. E é lindo quando ele começa pela paixão, porque você sempre vai lembrar dos unicórnios, das borboletinhas, dos coraçõezinhos. Você sempre vai lembrar. Você sempre vai lembrar daquela música de fundo que marcou aquele momento. Você vai lembrar da roupa que ela estava usando. E é bom isso. É bom. O casamento ele pode sim começar pela paixão, pelas emoções, pelos arrepios, pelos sentimentos, pelos unicórnios, pelas borboletinhas. Mas eu preciso entender que isso não é suficiente para manter o casamento. Eu preciso buscar uma base mais forte. E essa base é o amor. E o amor, amados, ele é uma construção mental. Ele é uma decisão consciente. E eu afirmo para vocês, dos meus 25 anos de casado, casamento tem crises, sim, sim. Se alguém falar para você que casamento não tem crise, que o casamento do cristão é lindo, é maravilhoso, é sim, é lindo, é maravilhoso, mas casamento tem crise, sim. Casamento tem crise, sim. E todo casamento ele passa por crises, passa por conflitos. Nós precisamos entender em Deus qual é a base que está sustentando o nosso casamento para a gente se preparar para as crises que vão vir.
Porque se a base for a paixão, a primeira crise que aparecer, esse casamento vai embora. Eu não vou ver borboletinhas e unicórnios pro resto da vida. Entende? Os especialistas, eles falam que o casamento ele passa por 4 fases. E eles agora inventaram uma quinta fase. A primeira fase, eu concordo, eles dizem que é o estágio da percepção. O que é isso? O que é chamado de estágio da percepção? É o charme da paixão que desaparece. E aí você começa a ver a pessoa como ela verdadeiramente é. E esse estágio, geralmente, ele acontece ali no primeiro ano de casado. Alguns acontecem no 3º mês, no 4º mês. É o estágio da percepção. Você percebe o barco furado que você entrou. E aí você diz assim, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? É o estágio da percepção. Eles chamam o segundo estágio de estágio da coceira. E eu também concordo com eles. É aquele momento em que tudo o que a pessoa faz, tudo o que a pessoa é, tudo o que a pessoa diz, começa a lhe incomodar. E vai lhe dando aquela coceira, e isso vai gerando conflitos. Porque agora você já conhece a pessoa como ela é. E aí agora tudo que a pessoa diz vai lhe irritando. Tudo que a pessoa faz lhe irrita. Tudo que a pessoa é. E você começa a... Primeiro você... É o estágio da percepção. Você percebe quem é a pessoa. E depois é o estágio da coceira. Aquilo vai lhe incomodando, vai lhe incomodando, vai lhe incomodando. Aí depois tem o terceiro estágio. Que aí agora é opcional. O terceiro estágio eles chamam de zona de conforto. É a zona de conforto porque você decide anular a outra pessoa. Você prefere usar a cama para dormir e não mais para ter relações sexuais. Vocês param de dizer um para o outro, eu te amo. Vocês param de elogiar. É a zona de conforto. E aí vai entrando naquela rotina. Entra na rotina. E as pessoas passam a conviver dentro de casa e já não se tocam mais, já não se elogiam mais. Porque passou o quê? Passou o encantamento. E já não tem mais unicórnios. Já não tem mais borboletinhas. E o mundo que era colorido, ele passa agora a ser preto e branco. Ainda tem uma próxima fase, que eles dizem que existe, e verdadeiramente existe. Não em todos os casamentos, mas na maioria dos casamentos, que é a fase da desistência. É quando você desiste da outra pessoa. Você desiste de lutar por ela. Você desiste de investir nela. Você desiste de perder para ela. Você desiste. Você entrega os pontos. Você joga a toalha. E muitas vezes isso termina em separação. Não quer dizer que às vezes a desistência vai dar em separação. Talvez não dê. Tem casal morando junto que já desistiram um do outro. Tem casal que moram juntos, convivem juntos há 25, 35, 40 anos, 50 anos e já desistiram um do outro. Já não se olham. Já não se percebem, já não se sentem, já não se tocam. E algumas vezes isso acaba terminando no rompimento do laço.
no rompimento da promessa, no rompimento da boda, do voto, do acordo. E agora inventaram a quinta fase, que é a fase da minha idade. Que eles dizem que acontece entre os 20 e os 30 anos de casado, que eles chamam do divórcio grisalho. São as pessoas assim como eu, de cabelo branco, e que decidem se separar para não se machucarem, para não se magoarem. Entendem porque eu disse para vocês de que a paixão ela não sustenta casamento? E não sustenta, não pode sustentar, não pode. Amados, nós vivemos numa geração que eu chamo de geração apaixonada. Tem músicas, louvores a respeito disso, que diz nós somos uma geração apaixonada. Eu chego, como diz os nordestinos, eu me arrupio quando eu escuto isso. Eu me arrupio. Entendeu? Porque a palavra paixão, ela não tem nada a ver com Deus. Eu não sou apaixonado pelo Senhor, eu amo o Senhor. É diferente. E tem louvores que falam que nós somos uma geração apaixonada. E hoje, verdadeiramente, nós somos uma geração apaixonada. Essa geração, ela é uma geração apaixonada. E eu falo isso num péssimo sentido. É uma geração que vai para o casamento em busca da sensualidade, daquilo que lhe dá prazer, daquilo que você sente, aquilo que lhe dá vontade. E essa geração, ela não respeita princípios. Segundo Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, para os que estão me acompanhando. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: sabe, entretanto, disto. Nos últimos dias, e olha que nós estamos vivendo os últimos dias são esses que nós estamos vivendo. Paulo diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Amados, esse tempo terrível nós estamos vivendo. Agora olha a descrição desses homens e lembra do casamento. Nós estamos falando sobre casamento. Diz assim: os homens amarão a si mesmo. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Esse é o casamento moderno. Esses homens descritos aqui por Paulo, eles são produtos de um casamento formado por pessoas que desconhecem o propósito de Deus e se comportam dentro do casamento com atitudes que não conseguem dominar a paixão, não conseguem se sobrepor à paixão. A paixão não consegue conter isso. E os casamentos se desfazem. Agora vamos lá, eu queria fazer aqui uma análise desse texto baseado no casamento. 2, 4, 6 pontos que ele fala a respeito desses homens. E eu quero trazer isso para o casamento. Ele diz assim: os homens amarão a si mesmo. Amados, a palavra que aparece ali dizendo que os homens amarão a si mesmo, a palavra que aparece ali é philautos. E philautos significa estar atento aos próprios interesses egoístas. O que leva hoje uma pessoa ao casamento? Interesse próprio. Até o critério que os homens usam para escolher as mulheres é um philauto. Demonstra que eles amam a si mesmos. Interessados em se satisfazerem. Casamento, ele não é a nossa felicidade, ele é a felicidade da outra pessoa. Se você provoca a felicidade dela e ela provoca a sua, tá ótimo.
Mas aqui diz que os homens serão egoístas, eles estarão atentos aos próprios interesses. A segunda palavra que aparece ali fala de presunçosos. A palavra que aparece ali é alazon. Ele fala de homens que não aceitam conselhos. Você senta com um casal e você vai aconselhar ele e o cara, ninguém se mete no meu casamento. Não admito que você vá buscar ajuda porque ninguém se mete no meu casamento. São alazon. Não aceita conselhos. Você sabe o que é um cavalo alazão? É um cavalo que não é domesticado, não aceita que ninguém dome ele. A terceira palavra que aparece ali, que fala que esses homens seriam sem amor, a palavra que aparece ali é astorgos. E astorgos significa, é o oposto da expressão tratar com carinho. Fala que esses homens eles seriam sem amor. Ou seja, eles não tratarão as esposas com carinho. E as esposas não tratarão eles com carinho. Porque aqui quando fala de homens, são homens e mulheres. Aqui é um ser humano. E aí você vê casais que não se tratam mais com carinho. A próxima palavra que aparece ali é também uma palavra dura. Quando fala que esses homens eles serão incapazes de perdoar. A palavra que aparece ali é aspondos. E a tradução para aspondos é uma ausência de negociação ou de acordo. Sabe aquele marido ou aquela esposa que você senta para conversar com ele e não chega num acordo? Tem um comportamento hostil, um comportamento agressivo e que não aceita ser convencido a pedir perdão ou a conceder perdão. E você está dizendo para ele, peça perdão. Não vou pedir não, porque é ela que está errada. Isso é um casamento moderno. Tem outra palavra que aparece ali, chama de caluniadores. Essa é boa, essa é boa. A palavra que aparece ali para caluniadores é diabolos. Diabolos. E daí vem a palavra diabo, aquele que acusa. E diabolos é aquele que faz comentários destruidores. Aquele que acusa. E quantos casamentos nós vemos homens acusando esposas, esposas acusando homens? Já não se tratam com amor, já não se perdoam e ainda se acusam. E são verdadeiramente diabos dentro do casamento. Tem outra palavrinha que aparece ali que chama dizendo que os homens serão cruéis. E a palavra que aparece ali é anêmeros. E a tradução para anêmeros é alguém não domesticado, alguém selvagem, feroz. Sabe aquela mulher que você vai falar com ela e ela é selvagem? Sabe aquele marido feroz, não domesticado? São anêmeros. Como que um casamento desse vai dar certo? E por último, nas Bíblias aí aparece inimigos do bem, mas a palavra que aparece lá é afilagatos. E afilagatos significa aquele que se opõe a praticar a bondade. E você chega para a esposa e diz assim, filha, pega um copo de água para mim, por favor. Você é doente? Você não pode ir lá buscar? São afilagatos. Se negam a serem bons, a praticarem a bondade.
Então o que eu estou dizendo para vocês, amados, é que o casamento ele não vai se sustentar pela paixão. Paixão é fraca para sustentar um casamento. E além da paixão ser fraca, os homens ainda são cruéis. Os homens ainda são caluniadores, são inimigos do bem, são incapazes de perdoar, são amantes de si mesmos, não aceitam conselho, não tratam com amor. Então, o que eu preciso para o meu casamento? Eu preciso transformar a paixão que eu tinha pela minha esposa, aquela paixão de mexer comigo, de me arrepiar, eu preciso transformar isso em amor. E aí a pergunta agora é: o que é o amor? Depois de 25 anos de casado, o que é o amor? Vamos ler 1 Coríntios 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A carta do amor. Vamos lá, para a gente entender. 1 Coríntios 13, a partir do verso 1, ele diz assim: e agora eu mostrarei para vocês um caminho muito mais excelente. Muito mais. Amados, hoje eu tenho para vocês um caminho muito mais excelente. Muito mais excelente. E que caminho é esse? Ele diz: ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo e que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Porque o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. Ele não se vangloria. Ele não é arrogante. Ele não se porta de maneira inconveniente. Ele não age de maneira egoísta. Ele não se enfurece facilmente nem guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, porque a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor jamais morre. Esse texto, ele é um texto positivo e negativo, porque ele diz o que não é o amor e depois ele diz o que é o amor. Então, nós vamos ver agora primeiro o que não é o amor e depois nós vamos ver o que é o amor. Paulo diz que o amor ele não inveja, não se vangloria, ele não é arrogante, ele não se porta de maneira inconveniente, ele não é egoísta, ele não se enfurece facilmente, ele não guarda ressentimentos e não morre. Amém? Então vamos ver cada uma dessas palavras. Quando ele diz que o amor não invejoso, o amor não é invejoso. A palavra que aparece ali para dizer que o amor não é invejoso é zelo. E daí vem a palavra zelo. E zelo significa exagerar no cuidado, sufocar a outra pessoa. Por isso que a palavra fala que o amor não arde em ciúmes. O amor pode ter ciúme? Claro, porque ciúme é zelo. Ciúme é zelo, é cuidado, zelo é cuidado. Eu vou cuidar da minha esposa, porque eu a amo. Mas esse cuidado, ele não pode ser excessivo a ponto de sufocá-la. Ali é que entra a palavra, ele não arde em ciúme. O arder ali é sufocar. É matar por asfixia.
Segunda palavra que aparece diz que o amor não se vangloria. A palavra que aparece ali para não se vangloriar é perpereomai. E você se gabar. É você fazer questão de que as pessoas saibam que você está fazendo o seu papel. É você dizer assim, eu sou um bom marido. Eu me engrandeço de ser um bom marido. Isso é perpereomai. A própria palavra, a próxima palavra que aparece ali, dizendo que não é o amor, diz que o amor não é arrogante. E a palavra que aparece ali para dizer que ele não é arrogante é fúcio. E fúcio significa ele não está cheio de si. Eu não posso me achar o melhor. Eu não estou inchado. Próxima palavra que aparece ali para dizer que o amor não se porta de maneira inconvenientemente. A palavra que aparece ali é ashemonel. Ashemonel significa você faltar o respeito. Sua esposa você não a ama. Se a esposa falta o respeito com o marido, não o ama. Porque o amor não falta o respeito. Próxima palavra diz que o amor não age de maneira egoísta. E a palavra que aparece ali é realtou. E realtou significa aquele que olha para si mesmo. Como a gente costuma dizer lá no Nordeste, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. No casamento não cabe isso. No casamento não cabe eu olhar para mim. Às vezes você vê discussão de casais que chegam para mim como pastor para ajudá-los. E a conversa de um olha para o outro e diz assim, olhe meu lado. E aí o outro olha, diz assim, também olhe o meu. Realtou. Estão olhando para si mesmo. Isso não é amor. Isso não é amor. Essa é boa. Próxima palavra. Ele fala de alguém que não se enfurece. Vamos lá. Não se enfurece facilmente. E a palavra que aparece ali para não se enfurecer facilmente é paroxuno. E amados, a tradução de paroxuno é linda, porque ele fala de uma faca amolada pronta para atacar. Sabe aquele casamento em que a pessoa parece que a faca está sempre pronta no corte certo, pronta para atacar? É você preparar uma faca, você já deixar ela afiada, para você atacar a pessoa no lugar certo. E aí, de repente, no meio de uma conversa, tá tendo aquela discussão, de repente você tira a faca e acerta cirurgicamente na jugular da pessoa. Vai no ponto que você sabe que você pode atacá-la. Porque você conhece as falhas dela, conhece os defeitos dela, e aí você tira aquela faca e fau! Você diz assim, e você? Que sua família não lhe quis. Pronto. Isso não é amor. Próxima palavra que diz que não é amor é logizomai, que foi traduzido por não guardar sentimentos ou não guardar ressentimentos. Ressentimentos. A palavra lisomai
fala recontar, contar, computar, calcular, conferir, é a pessoa que fica contando, guardando ressentimento. Porque é uma coisa que já aconteceu e você fica voltando naquela coisa, no mesmo sentimento. É aquela mulher que diz assim: você, que no dia 12 de setembro de 1998, você me traiu. Ressentimentos. Isso não é amor. E agora vem o gran finale. O gran finale. Agora é o corte de Deus de uma forma precisa sobre o que não é amor. E Deus guardou ele por último. Paulo termina o texto dizendo assim: o amor jamais acaba. Em algumas traduções, como na minha, por exemplo, diz que o amor jamais morre. E a palavra que aparece ali é ekapipito. Ekapipito significa cair fora. Ela é uma tradução, ela era uma palavra para explicar um homem desmontando do cavalo em plena cavalgada. E quando as pessoas dizem assim: eu vou me separar da minha esposa porque acabou o amor, Paulo diz assim: nunca amou. Nunca amou. Porque quem ama não é capipito. Não pula do cavalo no meio da cavalgada. Não cai fora, não desmonta. Não morre, o amor não morre, amados. Porque o amor, ele não depende do que eu sinto, o amor, ele não depende do que eu acho, ele não depende do que eu penso. E aí ele vem dizendo o que é o amor. E aí ele diz 6 coisas. Ele diz que o amor é paciente, que o amor é bondoso, sofre, crê, espera e suporta. E a tradução que aparece ali para dizer que o amor é paciente, macrotumeu. E a tradução de macrotumeu significa perseverar pacientemente e bravamente, mesmo quando você sofre aborrecimentos. E aí algum homem casado ou alguma mulher casada vai chegar para mim e vai dizer assim para mim: pastor, eu tô muito aborrecida, muito aborrecido. Este homem, esta mulher só me causa desgosto. E eu vou dizer para ele assim: ame. Ame. Porque o amor, ele persevera pacientemente, bravamente. Mesmo quando você sofre infortúnios e aborrecimentos. Aí é amor. Porque o amor, ele é crestelmai. O amor, ele é crestelmai. E o que significa crestelmai? Bondoso. O amor é bondoso. O amor é gentil. E quando você está com a pessoa que você diz que ama, você tem que ser gentil. Você tem que ser bondoso. E você tem que usar de uma bondade que você não tem. Porque Paulo diz que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmo. E você vai dizer: de onde eu vou tirar força para ser bondoso? Porque Paulo, quando fala dos homens dos finais dos tempos, diz que eles não iriam amar a bondade. Mas como é que o amor é bondoso? É porque nós temos que buscar forças em Deus e no Espírito Santo para trazermos a bondade de Deus para o nosso casamento. E Paulo diz mais. Paulo diz que o amor é estego. Estego significa um telhado que acoberta com silêncio os erros.
Eu sei que minha esposa comete erros, ela tem falhas de caráter, da mesma forma que ela sabe que mesmo depois de 25 anos eu ainda tenho falhas no meu caráter, tenho falhas na minha vida. Mas quando você ama a pessoa, você traz uma coberta, você cobre os erros dela, você a coberta em silêncio. Você não sai por aí espalhando. Você não sai contando os erros e as falhas daquela pessoa para os outros. Porque você a ama e você não quer expô-la ao ridículo. E Paulo diz mais, Paulo diz que o amor é pistel. O que é pistel? Significa que o amor, ele tudo crê. Você acredita naquela pessoa que você ama, você deposita confiança nela, e exatamente por isso você não sufoca ela, porque você confia. Entende por quê? O amor ele não se arde em ciúmes, porque você pisteu, você crê na pessoa, você acredita nela e você deposita confiança nela. Penúltima, ele diz que o amor tudo espera. O amor é o piso. E o piso significa que você age com esperança. 25 anos de casado e alguém vai chegar para lá e vai dizer, mas nisso aqui Paulo ainda não mudou. E ela vai dizer assim, eu tenho esperança em Deus, de que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Paulo está num processo. Eu espero, eu tenho esperança de que vai mudar, de que isso vai melhorar. E por último, Paulo diz que o amor, o pomeno, o amor tudo espera, ou melhor, tudo suporta. O amor ele não foge, ele não se retira, ele não acaba, ele não desponga do cavalo. Mesmo diante das desgraças e das provações, você se mantém firme, você aguenta bravamente, calmamente. Amados, casamento não é para amadores. Casamento não é para os fracos. Casamento não é para os covardes. Casamento não é para os que fogem. Casamento não é para os que só pensam em si mesmo. Casamento não é para os que se iram com facilidade e para aqueles que agridem, que ofendem, que usam de palavras duras. Casamento não é para aqueles que não estão dispostos a perder. O casamento é a instituição que Deus estabeleceu para nos levar a nos parecermos com Jesus no convívio, na vida. E por isso que Paulo termina dizendo que o casamento ele tudo crê, ele tudo sofre, ele tudo suporta e ele nunca acaba. Porque se acabou, não é amor. Não é amor. E aí depois de tudo isso que a gente ouviu nessa manhã, aí você consegue entender. Porque eu digo que bodas, ela deveria ser celebrada não pelo tempo que você passou, mas pelo tanto que você caminhou,
pelo tanto que você aprendeu, pelo tanto que você sofreu e pelo tanto que você está fazendo a outra pessoa feliz. Aí você tinha que receber uma coroa. Aí, terça-feira, dia 1º de setembro, quando eu fizer 25 anos de casado, o correto seria que as pessoas me trouxessem uma coroa de prata e me dissessem aqui, olha, essa coroa é por você estar há 25 anos abrindo mão da própria vida. Você está há 25 anos fazendo a outra pessoa feliz. Você está há 25 anos guardando a faca afiada, sem atacar, sem agredir, sem ofender, sem sufocar, sem pensar mal, mas sendo bondoso, generoso, cuidadoso, amoroso, suportando, se negando, está aqui a sua coroa. Esse seria o verdadeiro significado das bodas. E não uma simples comemoração, somente porque estamos há mais um ano nos suportando, nos aguentando e vivendo muitas vezes uma vida de conforto, uma zona de conforto, ou de desistência quando já desistimos um do outro. O meu desejo nessa manhã é que Deus transforme os casamentos de cada uma das pessoas que estão aqui me ouvindo. Que Deus transforme o casamento de vocês, para que vocês cheguem aos 20, 25, 35, 50 anos, não apenas de casado, mas de tempo de abrir mão da própria vida. E os que estão solteiros, não se enganem. Casamento não é para amadores. Sejam bem-vindos para o grupo daqueles que estão sofrendo para levar outra pessoa a ser feliz. Amém? Deus nos abençoe. Beijo no coração de vocês. Que o Senhor abençoe a vida. Até mais.